Vamos agora falar de um anime que infelizmente só existiu nessa temporada e eu fico bem triste que ele não tenha tido todo o potencial que ele parecia ter, que é Yurei Deco. Yurei Deco, ele se passa numa cidade de Tom Sawyer, onde literalmente tudo é medido por amor, toda a moeda desse mundo, vamos dizer assim, é like, tipo, vamos dizer assim. E a gente vive numa cidade meio que futurista, onde todo mundo vive numa regra de realidade aumentada. Todo mundo vive entre o cibernético e o real. Vive uma parte na Matrix, uma parte na vida real. E aí elas se conectam porque tudo desse mundo ele é projetado pela tecnologia. Então a sua roupa não é sua roupa. É uma camada de skin feito por realidade aumentada. Tanto que nesse mundo as pessoas usam óculos ou fazem cirurgia para conseguir ver essas camadas de realidade aumentada. E é uma ideia super interessante. Tipo, é um negócio muito da hora. E a nossa protagonista, ela conhece um hacker que ele pode apagar, né? Ele faz uns glitches e apaga esses likes, né? Esses love que alguém acaba sofrendo ou uma região acaba sofrendo, e ela tenta se enfiar no meio disso daí pra tentar entender o que é. Ela é super curiosa e vai, né? Cara, Yurei Deco é complicado porque ele tinha umas premissas muito legais. Os 3 primeiros episódios dele é literalmente concepção de mundo, concepção de conflito e vamos entender o que é esse bug. Quem que é esse cara que tá fazendo isso? E aí você pega a perspectiva da protagonista, a Barry, e você começa a entender o que é aquilo. Sobre toda essa dinâmica, como eu falei, das vestimentas, a skin que fica por cima de um prédio. O prédio, inclusive, ele é todo acinzentado. E todo mundo ele parece super sem graça se você tirar essa camada de skin dele. E ele começa a criar essa vertente de falar sobre imersão, tecnologia, realidade aumentada, questões sociais. Você tem até uma sociedade paralela daquela região que ela é pobre, então ela não usa tecnologia. Então você tem nuances muito interessantes de mundo. E os 3 primeiros episódios estavam indo muito bem, porque ele estava conseguindo dosar muito bem isso daí. Vamos criar conflito, vamos estabelecer um plot da história e vamos seguir apresentando o conflito de personagem e apresentando essa ideia legal de mundo. E depois desse 3º episódio, a chave vira, a personagem ela se torna amiguinha de um cara que parecia o hacker, que tava bugando tudo, mas não era o hacker, mas ele é hacker. E ela começa a entrar por uma equipe de investigação, de detetives, e a história amorna. A história, ela aterriça, ela perde o ímpeto inicial dela, porque ela não tá mais necessariamente falando de alguma coisa interessante montando naquele mundo. É mais caso a caso, e esses casos são aleatórios. A construção deles são aleatórias, as temáticas que eles falam são aleatórias, e é uma coisa que acaba acontecendo com... E é um dos únicos pontos que dá pra associar entre eles, é que o subtexto sempre era melhor que o texto. Sempre a mensagem que ele queria passar era muito mais interessante do que o que os personagens estavam vivenciando e até a própria progressão da história ou da narrativa em si. Então você tinha algum conceito legal para falar sobre identidade, tava ali. Sobre bloqueio e você fazer varredura de informações e você escolher quais são essas informações que vão ser publicadas ou não, deletar informações, era super interessante a ideia em si, mas como isso era costurado na história, não era interessante. Porque você acabava criando 2 segmentos. Um subtexto, que era cheio de mensagens, cheio de ideias e perspectivas sobre aquele mundo, e do outro que era a parte mais chata e mais fraca da história, que era o andamento da narrativa, personagens e objetivos. Ele começou a literalmente não saber o que quer fazer. Ele literalmente jogou os búzios ali na mesa e vamos ser aleatórios, mas ainda mantendo esse cara aí, esse tal de Zero,
que ele pode acabar deletando tudo e ainda mantendo ele como um objetivo final da história, mas ainda se perdendo muito ao andamento. Inclusive, eu acabei nem sabendo exatamente como que foi essa resolução, e pode ser que minha nota não esteja completa quanto a isso, e nem a minha análise sobre. E eu só vou falar sobre o que eu vi. E até chegando um pouco mais da metade da história, eu vi até o episódio 7, 8, que nada tava acontecendo em feijoada, eu simplesmente givei. Eu falei, não dá pra assistir. Porque eu tava, assim, tava muito maçante a ideia de eu tenho que olhar pro mundo, olhar pra cena, procurar subtexto, que são muito mais legais, enquanto os protagonistas estão com frases extremamente lineares, manjadas, cheias de frases de efeito e com carisma negativo. Um dos personagens que tem carisma negativo é o Hack. O Hacker, ele fica gadi, ele fica, tipo, sendo muito crianção, muito bobinho, e chega a ser maçante. A protagonista, a Barry, é a mesma coisa. E tem um monte de outros personagens de apoio que também eles só existem ali. Então você fica, ai meu Deus, nada acontece. Sabe, tudo isso daqui, pela perspectiva dos personagens, é péssima. Tem um dos últimos episódios que eu assisti, que falava sobre um robô que ele fazia macarrão, que ele fazia lamen. E a história sobre aquele robô era super interessante. O jeito que ele foi jogado de lado, o jeito que ele falava sobre mentiras, verdades, o fato dele ser uma barraca de lamen que era meio que lendária, que era um mito, e como isso instigava as pessoas para procurar ele, e pela jornada até ele. Porra, era legal! Era bem legal a ideia e a conversa. Só que, pela perspectiva dos personagens, se tornava tipo um grande meme. Eles ficavam só brincando e tirando o peso real da conversa. Não é que isso necessariamente é um problema de proposta. Ele poderia fazer essa proposta. Só que aí a gente vai conversar sobre um carinha aqui que ele vem me dando pesadelo faz muito tempo. O Dai Satou, ele foi roteirista, ele foi criador dessa história, e pra quem não conhece ele trabalhou em algumas coisas próprias ultimamente, que é um tantinho conversável, vamos dizer assim. Que foi Listeners, foi Super Cox, né, Super Crooks, eu não sei o nome certo de falar isso daqui, e um outro lá que eu esqueci, que foi até pra Netflix, que fala... ai meu Deus, aqui eu esqueci o nome desse bagulho aqui. Eu devia ter procurado, não achei, sinto muito. Aqui, não achei. Não achei. Era basicamente uns alienígena espacial, um negócio meio futurista... que ele fez, que foi pra Netflix, foi até dublado, e eu honestamente esqueci o nome, tô procurando aqui no My List e não tô achando. E, poxa, cara, esse cara tem um problema sério, justamente nesse ponto que eu acabei de falar. E não é como se ele fosse um roteirista ruim, cara, ele trabalhou em Ergo Prox no passado, ele trabalhou em outros projetos bem interessantes, mas ultimamente ele tá vindo numa sequência esquisita de fazer obras que o texto... é qualquer coisa, o subtexto é legal, mas o texto é tão maçante que você não consegue se conectar, se engajar com a obra, seja por personagens, seja sobre a premissa, ou premissa não, sobre o plot da história, né, o recorrer dos conflitos, e é só maçante, é só mal contado, é uma ideia legal inicialmente. Ele, inclusive, tem bastante conhecimento da área que ele tá dizendo aqui, sobre realidade aumentada, tem umas conversas muito legais que ele traz aqui, mas fica só esse biscoitinho da sorte que você quebra, lê a frasinha e joga fora. Joga fora a mensagem e o biscoito, né? Porque o biscoito que era o texto, pô, não é interessante. É muito triste, cara, é muito triste. E foi basicamente o mesmo problema de Listeners. Mas em Listeners foi até um pouco pior, porque lá não tinha nem produção. Aqui eu fico até um pouquinho triste, porque a gente está com a produção da Science Saru, né? Um estúdio que tá pegando coisas bem próprias pra fazer. E o Tomohisa Shinoyama, que é o diretor, ele até que tentou trabalhar em algumas cenas, mas ainda assim era super escasso.
ainda assim não tinha muito o que fazer. Até a brincadeira visual do mundo ser super colorido, super engajante visualmente, ele não deu tanta criatividade pra mostrar mais dessa história. Então ficava meio sóbrio demais, ou meio literal demais, não dava muita profundidade do que eles queriam falar. Me parecia até que ele tava tentando fazer uma história meio infantil, só que ficou infantil demais em alguns aspectos, principalmente por perspectiva de personagem, que às vezes só não funcionava. Então, Yurei Deco pra mim foi um anime que ele se perdeu, bateu no muro, eu saí do carro e fui embora, porque só não tinha nenhum engajamento pra tentar entender essa história, porque a própria história de fundo, o próprio subtexto, não tava tão interessante assim, a ponto de eu ter que aguentar todo o lodo que tava acontecendo aqui. Então, nesse sentido, até onde eu vi, até o episódio 5, desculpa, até o episódio 7, eu vou dar um 5 pra ele, porque foi aquele negócio, né? Não fede nem cheira, fez o dele, não gostei do que ele fez, mas ainda assim ficou aquela sensação de decepção, sabe? Eu queria mais. Dava pra ser muito mais, dava pra ser um anime incrível dessa temporada, um anime que poderia a gente podia, e até tinha cogitado de fazer chá dele, por uma série de assuntos de tecnologia que ele traz, sobre sociedade que ele traz, mas ainda assim, extremamente superficial, e ele vai se perdendo com o tempo. É triste, mas é o que aconteceu.